Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. O primeiro passo de um jovem na aterrorizante vida adulta. Um introvertido, prestes a iniciar a sua jornada como CLT, encontra uma grande extrovertida, difícil de lidar e com zero noção de espaço pessoal. Porém, as feridas que ela carrega se escondem em seu sorriso. Hajime Ogami, 22 anos. Ele não consegue dormir, pois no dia seguinte será seu primeiro dia como adulto, ou melhor dizendo, seu primeiro dia como assalariado, e também seu primeiro dia de trabalho. E ele já está nervoso, seu coração já está acelerado. E para completar, ele morava em Tóquio, mas a firma o enviou para trabalhar em Fukuoka. O Ogami fala em pensamento, enquanto se revira na cama, que está em um lugar que não conhece, sem ninguém para lhe dar apoio, e se pergunta se irá conseguir. De fato, é uma situação que causa aflição. Percebendo que não conseguirá dormir, Ogami resolve sair para pegar um ar. Nisso ele sai para um passeio noturno. O Ogami caminha um pouco, se senta em uma escada, inspira profundamente e depois solta o ar. Isso o revigora. Se levantando, Ogami fala em pensamento que não tem nada melhor que um passeio noturno. Ele então se põe a andar pelas ruas da cidade, refletindo que mesmo estando em um lugar estranho, as luzes da cidade são reconfortantes e que na verdade é divertido explorar uma cidade sem nenhum destino específico. De repente, Ogami se depara com algo que lhe chama a atenção. Se trata de um beco escuro. E sim, ele acha isso muito interessante, ao ponto de sentir a necessidade de tirar uma foto. Alguém diz que a foto ficou bem bonita. O Ogami concorda e fala que tem algo extremamente legal em ventiladores industriais. Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. A dona da voz concorda. Nesse momento, a ficha do Ogami cai e ele se vira para ver quem está falando com ele. E ao dar de cara com a mulher, ele leva um baita susto. Fala, minha Nossa Senhora! Ele se afasta rapidamente e cai no chão, perguntando quem é ela. A mulher então se apresenta como Usagi Takatsuki, apenas uma vizinha bêbada de passagem, que a propósito tem 28 anos. E pergunta quem é ele. O Ogami então nervosamente se apresenta. Caraca, isso não é uma mina, isso é um monumento. O chamando de Ogami-kun, a Takatsuki pergunta se ele tem idade para beber. O Ogami responde que tem 22 anos e fará 23 esse ano. A Takatsuki fica surpresa e fala que o Ogami parece mais jovem. O Ogami então pergunta o que a Takatsuki está fazendo num lugar destes. A Takatsuki explica que o cara com quem ela estava bebendo mais cedo a abandonou. Ela ficou muito aborrecida e resolveu dar uma volta para esfriar a cabeça. Ela disse que não sabe explicar, mas andar por lugares como esse lhe traz uma sensação de paz. Só mesmo no Japão, para alguém conseguir andar de boa pelas ruas da cidade de madrugada e ainda voltar para casa vivo sem passar pelo menos por um assalto. E só mesmo em Mangá, para o cara entrar num beco escuro e topar com uma baita gostosa dessa. Cereal cracker, muito perigo, não. As palavras da Takatsuki atingem profundamente o Ogami. Afinal, ele também saiu para um passeio noturno por um motivo parecido. O Ogami se aproxima da Takatsuki e fala que entende perfeitamente e que andar à noite ajuda a clarear a mente. Só de olhar para as luzes da cidade, ele sente que não está sozinho. É muito reconfortante. Ao ouvir tudo isso, a Takatsuki puxa o Ogami para perto e fala que parece que eles estão na mesma sintonia. Já o Ogami fica surpreso. Sortudo maldito. Nesse momento, a Takatsuki pergunta se o Ogami tem planos para o resto da noite. Ele responde que não exatamente. A Takatsuki então fala que nesse caso, que tal ele ajudá-la a desabafar um pouco? Essa mina me lembra um pouco a Star Stripe lá de Boku no Hero. O Ogami pergunta o que exatamente ela quer dizer com isso. Mas a Takatsuki simplesmente diz para ele ir com ela, o agarrando pelo braço e o levando para o lugar onde a diversão vai rolar. No karaokê, eu também estou decepcionado, a Takatsuki canta uma música com toda a emoção, enquanto o Ogami bate palmas. Porém, a Takatsuki fala que a vibe está totalmente morta e que o Ogami pediu para ela escolher uma música de anime. Por isso, ela escolheu essa. O Ogami se desculpa. O negócio é que a Takatsuki escolheu uma versão antiga de uma determinada música de anime, a qual o Ogami fala que não conhece.
A Takatsuki fica surpresa e diz que se eles estão falando sobre Inuemon, tem que ser essa. Logo em seguida ela faz uma pose e pergunta se isso é o que chamam de diferença entre gerações. O Ogami responde que acha que sim. A Takatsuki fala em pensamento que o Ogami é meio decepcionante. Tá perdendo a mina. Ela então se inclina para pegar uma bebida e o Ogami se surpreende, pois consegue ver toda a amplitude dos melões da Takatsuki. Ela pergunta se tem alguma coisa errada, mas o Ogami rapidamente fala que não, e que só está pensando em qual música deve cantar. Ele reflete que está sozinho em uma sala particular com uma mulher, e que na verdade esse é um cenário dos sonhos. A Takatsuki se aproxima do Ogami e ele não sabe para onde olhar. Ou melhor, ele sabe, mas a convenção social considera isso inadequado. Vendo que o Ogami está viajando na maionese, a Takatsuki manda ele ir logo. O Ogami escolhe uma música. Ele está morrendo de vergonha. A Takatsuki fala que não conhece essa música, mas que ele deve dar o seu melhor. O Ogami fica preocupado ao perceber que a música escolhida tem partes que são rap. Para ele, cantá-las é meio embaraçoso. Ele então começa a cantar. A Takatsuki fala que não está entendendo nada do que ele está falando, mas ele deve cantar com toda a emoção. As pistas, faz assim, Blade de Caxias. O Ogami pensa que a Takatsuki o está provocando e que o seu cenário dos sonhos deu um 360 completo. Isso é um pesadelo. Nisso a Takatsuki chega por trás dele e pergunta se ele está com medo do palco. E ele responde que sim, e que geralmente vai ao karaokê sozinho. A Takatsuki se aproxima e agarra o Ogami pelos ombros e diz para ele não se preocupar, é apenas cantar, e que ele precisa relaxar os ombros, o que deixa o Ogami ainda mais nervoso. Ele sabe que a Takatsuki não está zoando ele, mas ainda assim o sentimento é esse. Nesse momento a garçonete traz mais 4 bebidas e se desculpa pela demora. O Ogami fica muito surpreso e pergunta se a Takatsuki ainda está bebendo, e ela responde que sim, e diz que pediu uma dose para ele também. Então a Takatsuki agarra o Ogami e eles voltam a cantar. Os muros do medo já caíram, só resta a raiva e o grito no ar. O som dos grunhidos, porcos malditos, a sentença final, vamos se enfrentar. O canhão da esperança deu seu último tiro, não há mais tempo para recuar. A fome por justiça queima em nosso olhar, o amanhã não vai esperar. Depois da música, a Takatsuki para recuperar o fôlego, puxando a camisa e deixando seu respeito mais visível. Ela fala que cantou com toda a sua alma. Esse era exatamente o alívio de estresse que ela precisava. E agradece ao Ogami por sair com ela. Ele diz que não foi nada. Eles estão prestes a pagar a conta e ir embora. Porém, antes, a Takatsuki quer fumar um cigarro e pergunta se o Ogami se importa. Então eles vão para a área de fumantes. Lá, a Takatsuki se surpreende ao descobrir que o Ogami também fuma. O Ogami explica que só fuma cigarro eletrônico. Não tem nicotina nem nada. A Takatsuki fala que é moderno da parte dele. Não se iludam, esse negócio é tão ruim quanto o cigarro analógico. Mudando de assunto, ela pergunta por que o Ogami saiu para um passeio noturno. O Ogami explica que começa no trabalho no dia seguinte, então se sentia um pouco ansioso. Por isso precisava esvaziar a cabeça. A Takatsuki diz que entendeu, mas pergunta o que exatamente o está incomodando. O Ogami fala que acabou de se mudar de Tóquio para Fukuoka devido a esse trampo e não sabe se vai se adaptar. Mais uma vez, a Takatsuki diz que entende e fala que ele não deve se preocupar. Afinal, o Ogami está conversando com ela normalmente, não está? O Ogami diz que ela tem razão. A Takatsuki continua. Ela fala que, independentemente disso, o Ogami não deve se preocupar tanto. Ela dá uma tragada no cigarro e diz que, se tratando de pessoas, o emprego não é como a escola. Ele não precisa se forçar a ser o melhor amigo de todo mundo. Um conselho, não façam isso nem na escola. Não vale a pena. Você vai acabar virando capacho. Contanto que você faça o seu trabalho, você pode simplesmente aproveitar o resto do dia, diz Takatsuki. Surpreso, o Ogami pergunta se isso é tudo o que é necessário para ser um adulto funcional. A Takatsuki responde que sim. Não, mas é um ótimo começo. Ela diz que só porque ele está entrando no mercado de trabalho,
Não significa que ele tem que se forçar a agir como adulto da noite pro dia. O Ogami fica tocado com essas palavras. A Takatsuki então dá o seu contato e fala que, como ele não conhece ninguém nessa região, o Ogami pode contar com ela sempre que precisar. Se as coisas ficarem complicadas, é só ligar. E se o Ogami precisar de um ombro amigo, ela estará lá para ele. Ela dá um tapa nas costas do Ogami, certamente quebrou uns ossos, e diz para ele ir com calma amanhã. E ele responde que irá. Em seguida, a Takatsuki fala que eles vão encerrar por hoje, e que esse rolê é por conta dela. Então, o Ogami pode esperar lá fora. O Ogami diz que se ela tem certeza e agradece pelo convite. Nisso, ele sai. Lá fora, o Ogami olha para a lua. Colocando a mão no peito, ele fala em pensamento que graças a Takatsuki, ele se sente melhor e vai conseguir fazer o que tem que ser feito amanhã. Nesse momento, a Takatsuki sai do karaokê. Ela se desculpa pela demora, soluça e começa a vomitar em uma sacola. E lá se foi toda a hora que ela farmou. O Ogami vai até ela, coloca a mão nas suas costas e pergunta se a Takatsuki está bem. Ela para de vomitar e fala que estava perto de conseguir. Nisso ela chama o Juca de novo. Sem ter o que fazer, o Ogami só observa a cena. Uma dica: quando a sua peguete começar a pôr os bofs para fora na sua frente, segure o cabelo dela caso esteja solto. A Takatsuki fala que foi mal. Faz tempo que ela não sai para um rolê. Então, talvez ela tenha exagerado. Só talvez. Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? O Ogami diz que ela não deve se preocupar com isso agora, mas a Takatsuki diz que é uma fracassada. Depois de agir com uma mentora legal e dar todos aqueles conselhos, ela vai e faz uma besteira dessas. O Ogami fica chocado ao ouvir isso e fala que não é nada disso. Mas a Takatsuki continua se depreciando. Ela fala que é sempre assim. Ela sempre tenta parecer legal na frente dos outros. Mas a real é que ela tá só fingindo. As coisas vão bem por um tempo, mas logo a máscara cai e tudo desmorona. Ela falha e se torna um fardo. Nisso, a Takatsuki quebra. Ela fala que é por isso que dizia a si mesma que era melhor ficar sozinha. Ela realmente acreditava nisso. Mas é tão triste. A Takatsuki fala que é uma coelha, assim como seu nome diz. Usagi significa coelho. Ela fala que é o tipo de criatura que vai de base se for deixada sozinha. Mas isso não é desculpa para jogar todo o seu fardo em cima de um novato que acabou de conhecer. Então, a Takatsuki se desculpa. Não é à toa que o outro cara a abandonou. Ela dá uma pequena risada autodepreciativa. A Takatsuki começa a chorar e pergunta por que ela é tão péssima na vida. E que, sinceramente, está ficando engraçado. E começa a rir novamente. Meus amigos, não se forcem dessa forma. Ninguém tem que ser perfeito o tempo todo, amável o tempo todo ou forte o tempo todo. Se as pessoas não gostarem de você como você é, deixa pra lá. Se forçar a usar uma máscara que não se encaixa direito, só vai fazer você sufocar. O Ogami não sabe muito bem como reagir a esse drama inesperado, mas ele sente que acabou de estragar alguma coisa no cérebro. A Takatsuki vomita de novo. Que sacola funda! O Ogami reflete que de início pensou que a Takatsuki fosse só uma pessoa positiva e otimista, mas agora ele vê que ela é um desastre total. Essa é a famosa depressão sorridente. Ainda triste, a Takatsuki se pergunta por que sempre acaba assim e que tudo que ela quer é se divertir com alguém. O Ogami se pergunta o que fazer e se existe alguma coisa que ele possa fazer por alguém que ele acabou de conhecer. O Ogami tem a sensação de que se envolver com a Takatsuki só lhe trará problemas. No entanto, a Takatsuki é uma boa pessoa e ela o ajudou mais cedo, então ele sente que deve uma para ela. A Takatsuki enxuga suas lágrimas e o Ogami toma coragem e sugere que a Takatsuki saia com ele de agora em diante. Essa sugestão pega a Takatsuki de surpresa. O Ogami fala que também estava preocupado em ficar sozinho, então, se ela quiser, o Ogami fica com vergonha e recua, e fala em pensamento que parece um cretino dizendo essas coisas. A Takatsuki se levanta e, muito entusiasmada, ela agarra o Ogami e pergunta se ele está falando sério. Ela ergue o Ogami no ar com muita facilidade, o que o deixa surpreso, e o gira, dizendo que está muito feliz. É como se tivesse ganhado um novo vigor. Uma sanfonada e a cadeira de rodas. A Takatsuki solta o Ogami, que ficou tonto,
e aceita a proposta. Agarrando a mão do Ogami e a colocando entre seus melões, ela fala que está ansiosa para vê-lo todos os dias. Eu não reclamaria, e acho que a maioria de vocês também não, mas o Ogami não gostou muito. Então, a Takatsuki diz que vê o Ogami amanhã e se despede. O Ogami também diz tchau. Enquanto ela vai embora, ele fala em pensamento que definitivamente passou dos limites. No dia seguinte, o Ogami acorda no que virá a ser seu primeiro dia de trabalho. Ele olha o telefone e vê que tem várias mensagens, grande parte delas, ou até todas, enviadas para Takatsuki, que, dentre outras coisas, deseja boa sorte e diz para ele não se atrasar. O Ogami fala em pensamento que está com um mau pressentimento, mas ele deixa isso de lado, pois tem que ir para o trabalho e participar da orientação. No trabalho, uma superior dá a todos os novatos as boas-vindas. O Ogami está visivelmente nervoso. Mas vejam só quem é a tal superiora. A Takatsuki se apresenta a todos e fala que a partir de hoje estará encarregada do treinamento deles e que espera que desde já todos se comportem como profissionais. Ao notarem a presença um do outro, a Takatsuki e o Ogami ficam em choque. Nani? Eita porra! Bom, ela queria vê-lo todos os dias, né? O Ogami mal pode acreditar que a Takatsuki é sua chefe. Bom, galera, é isso. Geralmente, se relacionar com pessoas com uma bagagem emocional tão pesada, ainda mais se essa pessoa for sua chefe, é algo que eu não recomendo. Mas, nesse caso, vale o risco. E também, de vez em quando, é bom estender a mão para alguém que precisa de ajuda. Deem like se gostaram, comentem e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.